Pessoal do oitavo ano, tô fazendo essa videoaula para falar com vocês sobre o tema da segunda semana, né, do volume 2 dos PETs aí, né? No volume um, no primeira semana, a gente viu alguns conceitos geográficos, né, de suma importância, tratamos sobre eles, e agora a gente vai ver o tema que é a regionalização da América e África, né? Regionalizar, vou só me ater um pouco ao que é regionalizar, né? Regionalização, dividir algum lugar em região para a gente entrar na regionalização da América e da África. Bom, quando a gente por que, para começar, por que que regionaliza, por que que divide um espaço em região? Porque é até mais fácil de você organizar esse espaço, né? A partir do momento que você regionaliza ele. E eu regionalizo, né, eu divido ele em regiões a partir dos regionalismos existentes nele. Ou seja, as peculiaridades, as coisas que são parecidas, né, com ele. Ou por localização, ou por aspectos econômicos, sociais, físicos, como vegetação e por aí vai, né? Então a gente regionaliza assim. Então, um mesmo lugar, né, eu posso regionalizar ele de diferentes formas, né? Por quê? Porque eu posso, por exemplo, regionalizar esse lugar sobre os aspectos econômicos, sociais. E também eu posso regionalizar esse lugar a partir dos aspectos físicos, né, vegetação e tudo mais. Então, a regionalização econômica vai ser distinta dessa regionalização física. E eu, inclusive, a gente vai ver nessa regionalização aí que a gente vai falar agora da América e da África, ok? Bom, então vamos começar lá pela América, as diferentes regionalizações da América. A América, ela vai ter dois tipos de regionalização, dois tipos que ela vai seguir. E esses dois regionalismos existentes na América seguem critérios distintos também, né? Como eu falei com vocês anteriormente, a gente pode regionalizar um lugar de diferentes formas porque existe diferentes tipos de regionalismos que eu posso dar para aquele lugar, né? Em diferentes aspectos. Então, a América ela é dividida primeiramente em América do Norte, Central e América do Sul. Essa é uma regionalização que ela corresponde a aspectos de localização, né? Mais de localização mesmo, né? Porque aí a América do Norte vai estar mais ao norte, aí localização, orientação dentro da é, uma orientação geográfica mesmo, né? América do Norte mais ao norte, a América Central no meio ali, né? No centro do mundo, e a América do Sul mais do sul do mundo, né? No hemisfério sul, então a América do Norte no hemisfério norte, a América Central transitando, né? Do hemisfério norte para o hemisfério sul, e a América do Sul no hemisfério sul, né? Aí boa parte dos países da América do Sul está no hemisfério sul, né? Então é uma divisão, uma regionalização geográfica, de orientação, né, geográfica. Ela é um pouco uma regionalização física também, porque estando a América do Norte mais ao norte, estando a América Central mais na região central, e a América Central, por característica, tem muitas ilhas, né? Por característica, ela é banhada. Boa parte dos países são banhados pelos dois oceanos, tanto o Pacífico quanto o Atlântico. Então ela tem umas peculiaridades físicas, né? Umas singularidades físicas, né? Quando eu falo peculiaridades, singularidade física, eu quero dizer que ela tem uma vegetação, um relevo, clima, né? Próprio dela, né? Uma hidrografia próprio dela, né? E aí quando a gente vem para a América do Sul também, por causa dessa localização, né? A localização ali de cada país, né? No globo, né? No planeta, ela influencia esses aspectos físicos, né? Se eu estou mais próximo, por exemplo, da linha do Equador, eu vou ter um clima mais quente,
Se eu estou mais longe, mais próximo aos hemisférios norte ou mais ao sul, eu vou ter um clima mais frio. E tem outros aspectos também que influenciam essa questão física, não só a localização, mas a localização também. Então essa primeira regionalização é uma regionalização que respeita predominantemente a orientação geográfica, a posição dos lugares, norte, central e sul, beleza? Bom, então é esse. Só que a gente tem outra, né, divisão da América. Essa outra divisão da América, ela é uma divisão cultural, é uma divisão que respeita um regionalismo cultural, econômico, social, né, que é a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Inclusive, essa divisão, né, esse regionalismo, essas diferenças, né, regionais entre a América anglo-saxônica e a América Latina, elas começam desde a colonização, né, o nascimento, o surgimento das diferenças entre essas duas Américas surge lá na colonização. Quem é a América anglo-saxônica? Basicamente, Estados Unidos e Canadá. Só os dois países da América compõem a América anglo-saxônica, né? Por exemplo, quando a gente pega a América do Norte, é Estados Unidos, Canadá e México, né? Quando a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá só. América Latina, todos os demais países. Você pega do México ali para baixo, México, né? Toda a América Central e toda a América do Sul faz parte da América Latina. Por que surgiu? Qual é a diferenciação para existir esse regionalismo aí na América? Bom, a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, eles foram colonizados, esses dois países, por colônias que a gente chama de povoamento. Já a América Latina, ela foi colonizada, né, na época que a gente chama de colônias de exploração. E a América anglo-saxônica também, ela foi colonizada predominantemente pelos franceses e ingleses, principalmente os ingleses. Povos de origem anglo-saxônica, daí o nome. Já a América Latina, ela foi colonizada predominantemente por Espanha e até Portugal, mas predominantemente pela Espanha. País de origem latina, daí o nome América Latina. Bom, vamos voltar lá no tipo de colonização. Por que é importante a gente saber a diferenciação entre colônia de exploração e colônia de povoamento? Porque isso, né, vai me dar respostas da diferenciação social e econômica existente até hoje entre essas duas Américas, né? A América anglo-saxônica, ela foi, como eu disse para vocês, povoada, né, aliás, colonizada por um sistema de colônias de povoamento. A colônia de povoamento, ela obedecia, ela era ligada à metrópole? Sim, óbvio que é, porque se a gente está falando de uma colônia, se a gente está falando de colonização, ela era ligada, ela era submetida à metrópole, sim. Tanto é que teve, inclusive, o processo de independência, tanto de Canadá quanto dos Estados Unidos, né? Mas é distinto essa ligação. A colônia de povoamento, ela não existe apenas só para suprir as demandas da metrópole, não. Na colônia de povoamento existe, até por parte da metrópole, uma intenção de fazer com que haja ali uma economia, que flua uma economia dentro da própria colônia, né? Então a própria colônia começa a ter uma certa autonomia, né? Econômica, social e por aí vai. Então há essa distinção, né? Já quando a gente pega a colônia de exploração, não. A colônia de exploração não existe autonomia, não existe por parte do colonizador, né, por parte da metrópole, a intenção de formar ali um povo, de formar ali uma economia que se estruture por si só, não. A colônia de exploração, ela existe simplesmente para metrópole, em função da metrópole. Tudo que é produzido na colônia de exploração
é levado para a metrópole. Tudo que é produzido ali é em prol da metrópole. Não existe uma economia que é formada ali para ela se solidificar. Não existe a intenção do colonizador em formar um povo que povoe ali, nada disso. Então há essa distinção entre esses dois tipos de colonização. Por que que isso é importante a gente saber? Porque, por exemplo, quando a gente pega hoje em dia, qual é a América que é muito mais bem desenvolvida socioeconomicamente? Obviamente que é a América anglo-saxônica, né? A América Latina é muito menos desenvolvida socioeconomicamente. Por quê, gente? A base, a origem disso vem desse tipo de colonização, né? É, Estados Unidos e Canadá, eles já começaram a ter um certo desenvolvimento econômico, mesmo que muito tímido, mas começa mesmo quando já era colônia, antes de se libertarem, antes de serem independentes, países independentes. Já a América Latina, não. A América Latina, o tempo todo que esses países da América Latina, do México, a América Central e a América do Sul, todos esses países, eles vão se tornar independentes e tentar desenvolver uma economia própria só a partir do momento que se torna independente. Antes não. Tudo que eles produziram, tudo que é recursos que foram explorados durante o tempo da colonização, foi tudo para a metrópole. Nada em benefício deles. Isso fez com que eles se tornassem países mais atrasados no seu desenvolvimento, né, em relação à América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. Então esse é um regionalismo na América que obedece critérios sociais, econômicos, culturais também, né? Vai ter essa distinção até da língua, né? Se a gente pega a América Central e a América do Sul, América Central, América do Sul e o México, a gente vai ver que há um predomínio de línguas, né, de origem latina. Já Estados Unidos e Canadá não. Estados Unidos e Canadá vai falar predominantemente o inglês e o francês, né, segunda língua, né? O Canadá é inglês e francês. Estados Unidos é o inglês, né? Então falam línguas de origem anglo-saxônica, né? Isso tem a ver com a colonização, porque lá a França e Inglaterra foram os principais países que colonizaram eles. Então tem uma questão cultural de herança colonial, né, boa para eles, que no caso é a economia econômica, né, e tem essas diferenças culturais que também advêm da herança colonial, né. A gente aqui vai ter culturas, línguas, né, hábitos herdados de um tipo de colonização diferente, distinto do deles, né? E por países distintos também, ok? Então essa é a segunda regionalização existente na América, beleza? Então vamos agora para a África. A África também a gente vai falar de dois tipos de regionalismo existente na África, né? E também os critérios vão seguir os critérios da América, né? Um critério, ele é por orientação, né? Por orientação, por localização geográfica. E aí esse simplesmente respeita esses critérios aí da orientação, da posição geográfica, da localização de cada lugar em relação ao globo, ao planeta. Então aí esse aí divide a África em África setentrional, ocidental, central, meridional e oriental, né? Então é um critério que obedece à localização mesmo, né? Você vê ocidental mais ocidente, oriental mais oriente, a central mais no centro, setentrional mais na parte setentrional e por aí vai. Meridional também. Então, respeita critérios de orientação geográfica, localização, posição de cada lugar em relação ao globo. Basicamente é isso. Já o outro critério que é possível regionalizar o continente africano, ele vai respeitar questões étnicas, históricas, culturais, econômicas também, que é assim, que divide a África em África do Norte e a África subsaariana, né? A África do Norte vão ser os países que estão ao norte do deserto do Saara. A África subsaariana, todos os países que estão ao sul do deserto Saara.
Esses países que estão ao sul do deserto Saara, eles, eles formam a África subsaariana, né? E a África subsaariana ela é muito maior, né? Ela tem muito mais países. A África do Norte, ela vai ter um predomínio por povos árabes, né? Ali vai ter o Marrocos e outros países, o Egito, são povos árabes, né? Povos de maioria branca, né? Esses países eles têm uma proximidade muito grande com a Europa, inclusive em questões econômicas e tudo mais. E tem uma condição social e econômica bem melhor do que a maioria dos países da África subsaariana. Que a maioria, não todos, mas do que a maioria, sim. Então essa é a África do Norte. É uma África muito mais desenvolvida do que a África subsaariana. Essa é uma África que a gente pode falar que é uma África mais rica, né? Já a África subsaariana é uma África de povos predominantemente negros, né? Povos negros. A África subsaariana a parte da África que foi escravizada, né? Que é onde está a maioria dos povos negros. Então, no regime escravocrata, a população que foi escravizada estava, né, predominantemente na África subsaariana. É uma África muito menos desenvolvida, tanto social quanto economicamente, tirando a Nigéria e a África do Sul, que tem um desenvolvimento melhor do que os demais países ali da África subsaariana. Então, tem essas diferenciações. A África subsaariana ela é composta por 49 estados, só para vocês terem ideia. E ela é muito maior do que a África do Norte. Só que, então, a gente costuma falar que a África do Norte é a África rica, né, e branca, e a África subsaariana é a África negra e pobre, né? Tem alguma coisa a ver isso? Tem, o fato da cor da pele vai influenciar nessa questão, sim, porque essa África subsaariana foi a África, e é até hoje a África que foi mais explorada ao longo dos anos, né? A que foi escravizada, a população dessa África é a que foi escravizada, é a que sofreu mais. Isso tudo reflete no seu desenvolvimento social e econômico, obviamente. Já a África do Norte tem as condições melhores, até porque ela não teve tanto essas condições históricas aí de ter o seu povo escravizado e tudo mais, ok? Então essa é a outra divisão da África, né? Além daquela divisão de orientação e localização, ok? Então podem fazer as atividades aí da segunda semana do volume 2 do PET. Tchau para vocês.